Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre urbanização, o crescimento das cidades. Urbanização também a gente chama de o deslocamento das pessoas do campo para a cidade, que daí, consequentemente, é claro que vai aumentá-la, né? Então, urbanização é a mesma coisa até que êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade. Essa urbanização ela foi diferente nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, a urbanização se deu em grande parte à industrialização. Só que essa industrialização ela ocorreu de maneira lenta e gradual. Porém, nos países subdesenvolvidos, a industrialização aconteceu do nada. Surgiram as indústrias, mas elas já tinham sido instauradas nos outros países há muito tempo, entende? Então a industrialização, ela é fator primordial aí para a urbanização. Nos países desenvolvidos, ocorreu mais lento, então. Nos países subdesenvolvidos, muito rápido. Tudo que é, não tem aquele ditado, é tudo que faz com pressa lá, dá ruim, né? Não tem isso aí? Então foi isso que aconteceu nos países subdesenvolvidos. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Quando a pessoa sabe que vai vir visita em casa, o que ela faz? Dá uma arrumada na casa, né? Então, ajeita ali, tudo certinho. Chegou a visita olha, nossa, mas você é bem caprichoso, né? Então, aí você fala, é sempre assim, né? É meu eu, a nossa família é desse jeito mesmo, né? Isso foi nos países desenvolvidos. A infraestrutura das cidades acompanhou o deslocamento da população. Nos países subdesenvolvidos não foi o que aconteceu, não. É quando a visita chega do nada na tua casa. Você nem sabe que ela viria. Encontra a casa toda desarrumada, pão com margarina virado para baixo no chão, cocô do cachorro no sofá, toalha molhada na cama, cueca molhada no registro do banheiro. Meu Deus do céu, é a casa toda virada. Isso aconteceu nos países subdesenvolvidos. A infraestrutura não acompanhou o crescimento da população, não. Então acaba faltando tudo. Rua asfaltada, escola, hospital, calçada, iluminação pública. Isso tudo faz parte da infraestrutura dos lugares. Ok essa divisão? Vamos embora! Alguns conceitos que merecem nossa atenção. O de conurbação e o de macrocefalia urbana. Primeiro, o de macrocefalia urbana. Parece nome de doença até, né? Macrocefalia. Macrocefalia urbana é o que aconteceu nos países subdesenvolvidos. Um crescimento desordenado das cidades. Como a gente explicou agora há pouco aí. Como aconteceu no Brasil, por exemplo. Agora, o conceito de conurbação é diferente. Conurbação é quando duas cidades começam a crescer tanto, que chegam a se juntar. Só que não se juntam assim no sentido de ter o mesmo prefeito, se juntam espacialmente. Um exemplo, uma cidade está lá crescendo, e a outra cidade que é ao lado ali, que é uma cidade menor, mas fica ao lado, faz parte da região metropolitana dessa outra, começa a crescer também. E aí, às vezes, uma rua faz com que você saia de uma cidade para entrar na outra. Isso é conurbação. Tem cidades que antigamente eram longe uma da outra. Você tinha que pegar ônibus na rodoviária para ir. E que hoje em dia não. A pé você consegue ir. Ou então de bicicleta, sei lá. Isso é conurbação. Juntou duas cidades. Mas cada uma, entendeu? Cada um no seu quadrado. Mas juntou as cidades aí. Conurbação. Vamos a outros conceitos. O conceito de hierarquia urbana. O que é hierarquia? Quando um manda no outro, né? Lá na escola, o aluno obedece o professor obedece o diretor, e assim vai indo. É uma questão de hierarquia. Numa empresa tem essas coisas também, não é? Às vezes não é um manda no outro, pode dizer assim, algo tem mais importância que a outra. Isso é hierarquia também. Então o que é hierarquia urbana? Existem locais que têm mais importância que outros. Isso aí. Cidades que têm mais importância que outras. Não que a outra não tenha importância também, né? Ô louco. A outra tem importância também, mas uma tem mais importância. É o lance das metrópoles. Metrópole. O que é uma metrópole? Metrópoles são cidades que exercem muita influência nas outras. Como assim influência?
Ora, é só se pensar. Existem cidades que às vezes não têm um tratamento específico para uma doença meio rara. Aí onde que vai ter esse tratamento? Só lá naquela outra cidade. Então quer dizer que essa outra cidade exerce influência nessa, entende? Estragou o meu equipamento aqui. Aonde que tem essa peça para comprar? Ih, essa peça aí só tem lá na outra cidade. Então aquela cidade é mais importante. Ela concentra serviços que talvez não tenha na outra ali. Então é uma cidade que exerce muita influência. Isso é metrópole. A metrópole pode ser nacional, regional ou até mundial. Depende da região de influência que ela exerce, entende? Isso é metrópole. Vamos a outro conceito. Então, de metrópole já foi. Agora temos uma megalópole. Nossa Senhora, olha o nome, parece super-herói. O que é uma megalópole? Preste bem atenção agora que é meio dificilzinho. Megalópole é quando duas regiões de influência se juntam. Não é mais duas cidades que se juntam, duas regiões de influência. Vamos pensar no Brasil. A gente tem aqui a megalópole Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo. A região de influência do Rio de Janeiro, todas aquelas cidades vizinhas, se une com todas as cidades vizinhas de São Paulo. Então, o eixo Rio-São Paulo. Aí irá ter uma cidade que fica bem no meio entre Rio e São Paulo, que quando ela precisar de um tratamento de saúde, alguma coisa assim, esse cidadão dessa cidade vai escolher se ele vai para São Paulo ou se vai para o Rio de Janeiro, entendeu? Porque ele fica mais ou menos no meio das duas. Se você fizer um conjunto de todas essas regiões, entre São Paulo e Rio de Janeiro, a gente forma uma megalópole. No mundo tem outras. Lá no Japão tem Tóquio e Hokkaido, fica Tokaido. Lá nos Estados Unidos, Boston e Washington, fica Boswash. Lá nos Estados Unidos também tem Chicago e Pittsburgh, aí fica Chipits, ó, tipo salgadinho. E agora falaremos sobre megacidade e cidade global. Olha os nomes, já falamos de megalópole, agora megacidade, ó, também parece super-herói, né? O que é uma megacidade? Cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Vou colocar aí para você no nosso quadro. Mega cidade, olha aí. 10 milhões de habitantes. Meu Deus, é muita gente. E o que é uma cidade global? Uma cidade onde tem muita importância mesmo. É uma cidade muito importante no mundo. Então veja que o conceito de megacidade, cidade global, um é quantitativo e o outro é qualitativo, não é? Qual que é qualitativo, de qualidade? Cidade global. Qual que é de quantidade? Quantitativo. Megacidade. Então, não necessariamente uma megacidade é uma cidade global. Pode ter 10 milhões de pessoas, mas ser uma cidade que não tem tanta influência no mundo todo. Ok, gente? Espero que tenham entendido aí nossa aula sobre urbanização. Um abraço do Mico!